Pessoal, esse é mais um vídeo aqui do canal do Código. Meu nome é William Honda e hoje a gente vai resolver esse probleminha aí das medidas que formam um triângulo. Provavelmente você já deve ter visto esse problema. É um problema de nível iniciante que é usado em vários lugares, como exercício de treino aí para quem está aprendendo algoritmos, né? E hoje a gente vai resolver ele. Vou tentar explanar aí de uma forma didática aí para que vocês entendam aí o problema e tentam chegar na solução aí, ok? Bom, vamos lá, né? O problema das medidas que formam um triângulo é o seguinte. Escreva um algoritmo que lê 3 medidas e verifica se elas formam um triângulo. Caso positivo, o algoritmo deve identificar qual o tipo de triângulo formado, se é equilátero, isósceles ou escaleno. Beleza, então a gente vai receber 3 medidas, a gente vai chamar essas medidas de A, B e C, certo? E essas medidas nada mais indicam que as arestas do triângulo, certo? Então o triângulo aí é formado pelos lados, então a gente pode dizer que cada medida é referente a algum lado do triângulo, beleza? Bom, primeiro aí, antes de tudo, acho que antes de começar a codificar qualquer coisa, a gente tem que saber a lógica, certo? Então, como resolver esse problema de uma forma sem usar códigos, né, inicialmente? Bom, primeiro vamos para a lógica. Existe uma regra aí na matemática que é conhecida como condição da existência de um triângulo. Né? Então, se você tem dificuldades, assim, tenta entender mais essa regra. O que essa regra nos diz? Que um dos lados do triângulo ele deve ser menor que a soma dos dois outros lados. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, o lado C, aí, a medida C. Então, a soma do lado A mais B deve ser maior do que C. E assim vale para os outros também. Então, a soma do B mais C deve ser maior que a medida do lado A. Aqui, ok? E por fim, a soma do A mais C deve ser maior do que o lado B. Beleza? Então, essas 3 condições devem ser verdadeiras. E aí, não é essa questão de ou, é e. E as 3 devem coexistir, certo? Então, as 3 devem ser verdadeiras. Beleza? Então, acho que é isso, assim, basicamente é essa regra que deve perpetuar aí no nosso código, ok? Na condição de existência do triângulo original, tem umas condições extras que o lado ele também tem que ser maior, esse lado isolado aqui, ele deve ser maior que a diferença entre os dois colocadas em módulo, ou seja, a diferença de A menos B em módulo. Mas aqui no nosso algoritmo, não, assim, vai ficar muito redundante se a gente colocar isso. Beleza? Então a gente só vai simplificar e botar essa regra aí, essas 3 regras, que é isolando um dos lados. Beleza? Bom, então vamos lá pelo código. Então lembre-se que, além da gente verificar a existência se é realmente os 3 lados formam um triângulo, a gente também tem que verificar se o tipo do triângulo, se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. Beleza? Então aqui eu tenho o programa em Java aqui, que é nossa função principal, certo? E eu chamei o meu programa de triângulos, ok? Ele está dentro lá de um pacote de código chamado canal do código, mas você pode colocar o seu sem problema algum. Essa interface que eu estou usando aqui é o NetBeans, ok? Então você poderia utilizar o Eclipse, poderia utilizar qualquer outro compilador ou outra ferramenta para fazer o código. Mas eu estou usando NetBeans mais por conveniência mesmo, que eu tenho instalado aqui e a gente, bom, todos os outros funcionariam de forma igual. Beleza? Então, vamos lá primeiro, né? Então, a gente primeiro tem que ter um mecanismo que eu vou chamar de leitor, um mecanismo para a gente obter os dados do usuário, certo? As 3 medidas.
Beleza? Para usar esse cara aqui, a gente precisa importar ele. Então, tem que usar o import java, .util.scanner. Beleza? Bom, uma vez que a gente declarou ele, a gente pode obter dados do teclado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é falar para o usuário inserir a medida do lado a primeira medida, né, que é o primeiro lado. Insira a primeira medida, certo? As medidas, eles podem ser decimais, né? Então, vou criar 3 variáveis decimais para te guardar essas 3 medidas. Então, a primeira medida vai ser o A, e aí ele vai pegar do usuário um número decimal, double. Segunda medida vai ser o lado B. Então, B vai receber outro dado do usuário. E por fim o C. Acho que eu vou copiar aqui essas duas linhas e aproveitar aqui. Então, seria a terceira medida e C. Ok? Então, essas 6 linhas, elas obtêm os dados do usuário pelo teclado, ok? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se forma ou não um triângulo a partir dessas 3 medidas. Então, a gente pode usar uma condicional, né? Um if. E aí eu tenho que verificar se o A ele é menor do que a soma de B mais C. Então ele tem que ser estritamente menor. Ok? E aí a gente pode usar o operador lógico e para que a outra condição seja verdadeira. Então, além dessa ser verdadeira, uma outra condição tem que ser verdadeira. Então, entenda que o e, ele obriga que as duas condições sejam verdadeiras para o if inteiro, quer dizer, a condicional inteira seja verdadeira. Então, o b, por exemplo, ele tem que ser menor do que o a mais c. E, por fim, o c ele tem que ser menor que o a mais b. Então, se essas 3 condições forem verdadeiras, eu garanto que ele forma um triângulo. Então, aqui eu garanto que forma um triângulo. Tá, se isso não for verdadeiro, quer dizer, else, eu posso imprimir na tela que os 3 números, as medidas, não formam um triângulo. Ok? Então eu garanto que essas 3 medidas não formaram um triângulo se ele chegar aqui no else. Beleza? Bom, se eu garanto que ele forma um triângulo, agora eu preciso identificar qual tipo de triângulo que ele é. Então, se ele for equilátero, pessoal, equilátero significa que todos os lados são iguais. Equilátero, igualdade. Então, eu posso verificar aqui se o A ele for igual a B e o B for igual a C. Então, se o A for igual a B e o B for igual a C, então eles são equiláteros. Então, eu posso imprimir aqui, triângulo equilátero. Beleza. Se não, aí, se não for verdadeiro, eu tenho que verificar se ele pode ser isósceles, certo? Então, eu posso verificar se o A igual a B. Então, eu garanto que ele não é equilátero. Os 3 lados não são iguais. Então, eu tenho que verificar se 2 lados, pelo menos 2 lados, são iguais, certo? Então, se A for igual a B, então eu já garanto que ele é isósceles. Ou, se o B for igual a C, ou se o A for igual a C. Então, se qualquer uma dessas condições for verdadeira, eu garanto que ele é isósceles. Ah, mas e se ele for equilátero? Se ele for equilátero, já passou. Eu já verifiquei aqui em cima. Então, se ele chegou nesse else if, significa o quê? Que ele não é equilátero. Então, ele pode ser isósceles, certo? Então, triângulo isósceles.
Eu só estou tirando os acentos aqui para garantir aí que não tem nenhum problema de impressão, dependendo do seu compilador, da sua ferramenta, ele pode dar algum problema, enfim. Bom, então por fim, se ele não é equilátero e não é isósceles, obviamente ele é escaleno. Então eu não preciso nem fazer uma outra condição no else. Não precisa ter um else if, porque eu garanto que se ele não for equilátero ou isósceles, ele é um triângulo escaleno. Beleza? Bom, acho que é isso. Então aqui a gente obteve os dados do usuário, essas 6 linhas aqui, e com essa condição eu garanti que ele forma ou não um triângulo. Se ele formar um triângulo, eu verifico se ele pode ser equilátero, um isósceles ou um escaleno. E se caso essa condição de cima aqui não for válida, eu não formo um triângulo de forma alguma. Ok? Bom, agora a gente pode compilar aí, verificar se está tudo funcionando nos conformes. Então, vamos lá, colocar a primeira medida aqui, por exemplo, um triângulo com a medida 3, o outro com 4 e 5. Ele forma um triângulo escaleno. Ele forma um triângulo, porém escaleno. Tá, então, se eu colocar 3 medidas iguais, o que será que acontece? 7, 7, 7, triângulo equilátero. Aí se formar 2 lados iguais e um diferente, isósceles. Certo? Então, você pode testar ainda com outros valores, né? 3, 7, 7, isósceles. Ou uma medida aí bem estranha que você sabe que não vai formar um triângulo. As medidas não formam um triângulo justamente porque esse aqui é muito grande. Então não tem como formar um triângulo matematicamente falando. Beleza? Bom, pessoal, espero que tenha ajudado vocês aí, tenha esclarecido suas dúvidas em relação a esse problema. Bom, se você gostou do vídeo, clique aqui em curtir aqui embaixo aqui no vídeo. Eu vou ficar muito grato aí, vou ficar muito contente aí. Se possível também, siga aí o nosso canal. A gente está aos poucos aí conquistando ou difundindo mais aí os algoritmos, né? Então ajudando mais pessoas aí a entender esse universo que é programação. Beleza? Bom, forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.